O tema dessa noite é: antes que você nascesse, Deus te chamou pelo nome. Repita assim comigo: antes de nascer, Deus me chamou pelo nome. Eu quero continuar falando um pouco daquilo que eu já construí na semana passada, falando de... Semana passada o Senhor nos levou para a questão de falar sobre Pedro, que antes dele ser Pedro, ele era o Simão, e que o Senhor não o ignorou no estado que ele estava, mas o chamou pelaquilo que ele já se tornaria. E aí o que não falta são respaldos bíblicos para a gente entender, para a gente fundamentar essa verdade. Quando eu olho para a Bíblia, em 1 Coríntios 2,9, diz assim, ó: e é isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode dar uma glória a Deus? Olha que coisa tremenda. E como Deus ministrou comigo nesse texto. Por quê? Porque por mais que eu pensasse, por mais que eu me projetasse, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu me dedicasse, eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo hoje. Aí eu te pergunto: você consegue imaginar vivendo algo melhor do que Deus pode fazer? Houve uma frase há alguns anos atrás que deu uma repercussão muito séria e uma crítica muito pesada, e isso fez com que uma pessoa até fosse afastado da mídia, porque num momento, sei lá, de euforia, ou num momento, sei lá, sem pensar, ele diz que Deus fez ele acima da média. Quem lembra desse cara? Só 2. E ele foi muito perseguido por causa disso. E quer ouvir uma coisa? Realmente, ele é muito bom no que faz, mas ele foi muito infeliz. Porque nenhum de nós temos a capacidade de fazer algo, ou sonhar algo, ou desenvolver algo melhor do que Deus pode fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que esse texto vai dizer assim, ó: nenhum olho viu, nenhum olho nenhum viu, nem ouviu, e nem chegou à mente aquilo que Deus já planejou, aquilo que Deus imaginou. Então o que Deus faz, Ele sempre faz o quê? Além. O que Ele tem é sempre o quê? Melhor. Quem está entendendo o que eu estou falando? E é interessante porque nós estamos falando que Deus nos chamou pelo nome. Então se Deus me chamou pelo nome, é porque Ele o quê? Ele porque você não chama uma pessoa pelo nome se você não conhece ela. O texto de Isaías que vai fundamentar esse texto, que é o que nós estamos lendo, que é Isaías 49:1, diz assim: ouça-me, vocês em terra distante, preste atenção, vocês que estão longe. O Senhor me chamou antes do meu nascimento, desde o ventre, Ele me chamou pelo nome. Dá um glória a Deus aí, amado. Então se Ele me chama pelo nome, é porque Ele me conhece. Deus não põe apelido, Deus nos conhece pelo nome. E o texto de Efésios 1:3 vai dizer assim, ó: todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, mesmo antes de criar o mundo. Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, inculpáveis diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade.
vontade. Dá um glória a Deus aí, amado. Olha que coisa tremenda. Mesmo antes de criar o mundo, Deus já me conhecia. Deus já te conhecia. Deus não criou o mundo para você. Ou melhor, você não foi criado para o mundo foi criado para nós. O mundo foi criado para nós. Ele deu aos filhos. Então tudo que Deus faz, Ele faz com excelência. Ele sabe o momento certo, a hora certa. Você não nasceu na hora errada, na casa errada, no lugar errado. Você nasceu no tempo certo, na geração certa, na casa certa, porque Deus já sabia quem você é, querido. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso, querido? Eu não quero dizer nada. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia está dizendo que o chamado que Deus tem para mim e para você vem antes. Vem antes. Antes do que, pastor? Antes sequer da aprovação dos homens. Antes sequer da aprovação das pessoas. Antes sequer das pessoas acreditarem em você. Porque Deus me chamou antes da fundação do mundo pelo nome. Então tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. E o Salmo de 139 vai dizer que Deus escreveu uma história a nosso respeito, e tudo que Deus escreve, Ele escreve com excelência. Dá um glória a Deus aí. E esse texto ele fundamenta antes do mundo ser criado. Então, independente do que as pessoas possam ter dito de mim, independente do que as pessoas possam dizer de você, o Deus que me escolheu antes da fundação do mundo, que escreveu uma história a meu respeito, que conhece o meu e o seu nome, Ele me escolheu porque Ele acredita que eu tenho algo para contribuir para essa geração. Ele me escolheu porque Ele sabe que eu tenho uma mensagem para essa geração. Não importa se o meu pai pode me reprovar, se a sociedade pode querer me reprovar, o que importa é o que Deus disse. Isso é o que importa. O chamado vem antes do que? Das aprovações. Olha aqui para mim. Aprenda uma coisa. Os homens, as pessoas de uma forma geral, ela escolhe os outros, ou escolhe as pessoas pelo seu currículo, pela sua performance, pelo seu desempenho. As pessoas olham para as outras, talvez escolhem por interesse. Eu vou encostar naquele cara ali. Eu vou dar um presentinho para esse cara aqui, porque esse cara vai abrir uma porta para mim. Eu vou falar com fulano. Deus não escolhe como os homens escolhem. Os homens escolhem por performance. Os homens escolhem por currículos. Os homens escolhem por interesse. Mas Deus escolhe os improváveis. Não, você precisa entender isso. Porque se na tua cabeça você acredita que você não é improvável, você já está com um problema. Tem gente que começou a entender. Eu contei aqui a história de um cara da mídia, inclusive nós já trouxemos ele aqui 2 vezes, que ele teve a coragem de falar em rede nacional que ele não era o improvável, que ele tinha certeza que ele era o cara, que ele era o bambambam.
E a Bíblia diz que aqueles que se exaltam são o quê? Nabucodonosor se achou muito bom, ao ponto de não reconhecer a grandeza de quem? Você conhece a história, sabe como que termina a história dele? Comendo grama. Então Deus não escolhe por performance, Deus não escolhe pelo nosso currículo, mas Deus escolhe os improváveis. Tem improvável de Deus aqui? A gente até brinca, né? Pode ser alguma coisa boa de Mendonça? Você está rindo? De Jarinu também. Eu descobri que Jarinu está no mapa, é verdade, irmão, está sim. Ele perguntou lá essa semana que a gente foi para São Paulo, a Kelma foi pregar lá, ele falou: alguém conhece Jarinu aqui? Antes eu tinha visto ele conversar com um cara, eu vi que ele deu 100 para o cara. Aí, alguém conhece Jarinu aqui? O cara que ele deu 100 falou: eu conheço. Eu falei: legal. Brincadeira à parte. Mas o pessoal falou: conheço Jarinu. Então, entenda, irmãos. Eu estou construindo um entendimento aqui para você entender. Porque talvez você está parado, paralisado, desacreditado, achando porque um dia o seu pai, a sua mãe, uma pessoa, alguém, um professor, alguma pessoa disse que você era um improvável. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você: se em algum momento da sua vida, da sua história, alguém disse que você seria um improvável, se dá bem, fica tranquilo. Por quê? Porque Deus vai escolher os improváveis. Ele não escolhe como os homens. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como as pessoas veem. Deixa eu dizer algo para você. Nesse exato momento, os olhos de Deus estão passeando sobre toda a terra. Não há nada que fica oculto aos olhos dele. A Bíblia vai dizer que Deus viu Gideão. Gideão, ele estava escondido, Gideão estava com medo, Gideão estava lá malhando trigo no lagar, totalmente desacreditado, totalmente vivendo um contexto que ninguém dava nada por ele. Gideão se achava o menor da sua tribo, porque era a menor tribo de Israel. Ele se achava indigno, se achava totalmente despreparado, até o ponto que o Senhor chega e diz: Gideão, homem valente. Querido, aquele cara, ele se achava não merecedor, ele era um improvável. Ele mesmo vai relatar essa história e falou assim: eu sou o menor, é impossível. E quando Deus olha para ele, Deus chama ele do quê? De valente. Deus chama ele do quê? De um homem que vai ser um libertador, de um homem que vai ser o quê? Uma resposta. Dá um glória a Deus aí, amado. Quando a gente olha para a história, irmãos, o que fica claro é que todos que Deus chamaram, todos que Deus chamou, Deus não chamou porque o cara tinha uma boa performance. Há quem diga que Moisés era gago, ainda que eu não acredito. Mas Deus chamou o Abraão, não podia ter filho. Chamou um monte de gente, irmão, chamou um monte de gente que não tinha estrutura, não tinha capacidade, não tinha entendimento. Mas Deus não chamou pelaquilo que Ele poderia oferecer. Deus o chamou pelaquilo que Deus o faria. De forma natural, eu também não seria o mais provável, o mais cotado para ser o pastor da IVEC. Mas Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Ele escreveu uma história a meu respeito. Você tem uma história, eu tenho uma história. E essa história não está pautada no que eu posso. Essa história está pautada no que Deus quer. Amém? Presta atenção, o diabo vai fazer de tudo para que você desacredite do potencial que Deus colocou dentro de você.
O diabo vai fazer de tudo, irmãos, para que você não acredite, para que você não dê uma resposta. Levante a sua mão assim, deixa eu profetizar na vida de alguém. Eu creio, irmãos, está chegando o tempo. Está chegando o tempo, está chegando o tempo, está chegando o tempo. Muitas pessoas que estão nesse auditório, muitas pessoas que estão nos ouvindo pela internet, eu creio, está chegando o tempo, vai sair do anonimato. Eu creio, está chegando o tempo, Deus vai levantar muitas vidas aqui. Você vai ser cabeça, você vai ser resposta, você vai ser provisão, você vai ser luz para aqueles que estão em trevas. Dá um glória a Deus aí, aplauda o nome do Senhor, amado. Creia. Gideão não acreditou, porque ele estava olhando de forma natural, mas Deus estava olhando de forma espiritual. E é muito louco que a gente tem, irmãos, olha aqui para mim. Você não precisa de fé para acreditar que você não é nada sem Deus. Você precisa acreditar, ou você precisa de fé para acreditar que em Deus você é mais que vencedor. É isso. Olha aqui para mim. O problema não é você achar que você é fraco sem Deus. O problema é você achar que é forte sem Ele. Eu vou repetir isso. O problema não é você achar que é fraco sem Deus. O problema é você se achar forte sem Ele. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele se aperfeiçoa, sabe aonde? E a Bíblia diz que quando eu estou fraco, percebe que a Bíblia, ela sempre vai ter uma resposta, para que eu não me curve, para que eu não pare, para que eu não desista, para que eu não desanime. Eu preciso entender, o Deus que fez o mundo, o Deus que criou todas as coisas, Ele me chamou pelo nome, antes de tudo ser feito. Irmãos, antes disso tudo existir, Deus já te conhecia. Ele sabe do potencial que está dentro de você. Gideão falou: não, eu não posso, eu sou o menor, eu estou desacreditado, está todo mundo aí, eu estou com medo. Ele falou: não, querido, você foi colocado no tempo certo, na hora certa, para o propósito certo. Eu vou te levantar para ser a diferença, fazer a diferença. Porque não, o que eu vou fazer não está pautado na sua performance. Talvez se fosse fazer um plebiscito aqui e fosse escolher, você, Gideão, não seria o cara escolhido. Talvez você seria sequer cotado entre aqueles que poderia ser chamado. Mas eu não escolho como o homem escolhe, eu escolho pelo propósito. Deus escolhe pelo propósito, querido. Feche seus olhos mais uma vez, deixa eu orar por você. Eu creio que nessa noite Deus quer destravar algumas pessoas aqui, que ficou presa durante muito tempo, desacreditada, achando que não tinha potencial, desacreditando daquilo que Deus pode fazer. Deus está falando com você, você tem um potencial enorme, Deus habita em você, Ele habita dentro de você. Cristo está vivo, Ele é real, Ele habita dentro de você, você habita nele. Ele vai te destravar nessa noite, Ele vai mostrar o quanto você é amado, Ele vai mostrar o potencial que você tem, porque antes dEle criar todas as coisas, Ele te criou. Pai, em nome de Jesus eu profetizo na vida, Senhor, Pai, dos meus irmãos, Senhor, Pai, eu profetizo, Senhor, na vida daqueles, Pai, que mesmo se sentindo pequeno, será grande, será levantado como um valente, porque o Senhor não chama pelo que vê, mas
pelo o que o Senhor já depositou no espírito dessa pessoa. Vai, querido, creia em nome de Jesus. Vai recebendo o que Deus está falando, vai recebendo o que Deus está fazendo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar, mas só na vida de quem crê. Levanta a sua mão aí, querido. É só na vida de quem crê. Se creres, verás a glória de Deus. Eu quero liberar isso que está dentro de você, vai vir para fora. Eu quero liberar como boca de Deus uma palavra que vai te destravar nessa noite, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, está chegando o tempo, Senhor, de algumas pessoas, Pai, em nome de Jesus, sair desse lugar de timidez e assumir um lugar de governo. Chegou o tempo dos seus filhos serem cabeça e não ser cauda, Deus. Eu creio que está chegando esse momento na vida de muitas pessoas. O diabo tentou calar muitas vidas, o diabo tentou de várias as formas esconder, humilhar essas vidas, Pai, mas o Senhor chegou na frente, o Senhor chegou primeiro. O Senhor é o Deus que exalta publicamente, porque todo decreto já foi liberado antes da eternidade para a vida daqueles que creem. Dá um glória a Deus aí, amado. Mas é só para quem crê. Eu posso ser um improvável aos olhos de quem? Olha aqui para mim, irmãos. Quem disse que você era um improvável? O diabo? O homem? Ou foi Deus? Se não foi Deus que diz que você não tem condição, não dê ouvido para quem não vai te dar destino. Por que muitas vezes nós estamos dando ouvido? Por que muitas vezes você dá acesso ao teu coração para quem não vai somar? Quem é mais importante na tua história? Preciso de mais água aqui. Olha aqui para mim. Você ainda pode estar no lugar errado, mas Deus fala com você como se você já estivesse no lugar certo. Eu vou repetir isso. Eu vou tentar traduzir isso de forma mais clara. Quando eu comecei a frequentar a igreja, Deus começou a usar muitos vasos, muitas profecias. Eu ainda estava no lugar errado. Eu ainda frequentava lugares errados, mas Deus já falava como se eu já não estivesse mais lá. Gideão estava no lugar errado, mas quando Deus falou, Ele falou como se já não estivesse mais lá. Por que a gente está profetizando tanto nesse lugar? Por que a gente está liberando tantas palavras nesses últimos tempos, nesse lugar? Porque nós temos entendido que palavras têm. E você pode ainda estar no lugar errado, mas Deus nunca vai falar com você do ponto de vista de onde você está. Deus sempre vai falar com você e comigo do ponto de vista de onde Ele está. Por isso que quando alguém fala algo para tentar me denegrir, e eu sei que tem pessoas que falam mal de mim, está tudo bem. Tem pessoas que questionam a minha forma de liderar, tem pessoas que questionam a minha forma de administrar, tem pessoas que questionam muitas coisas do que eu faço, e está tudo bem, porque cada um fala do ponto de vista de onde está. Mas eu preciso entender que Deus sempre vai falar do ponto de vista da onde Ele
está. Então, o que para algumas pessoas é um improvável, um desacreditado, um sem futuro, para Deus é uma resposta para uma geração. Do ponto de vista natural, quem acreditaria em Saulo se tornando talvez o maior implantador de igreja da sua geração? Percebe? Um perseguidor de igreja agora se tornaria um perseguido. Eu estou tentando mostrar para você que o que fez Paulo se tornar um grande plantador de igreja, talvez um dos maiores apóstolos que a Bíblia vai relatar, não foi sequer o conhecimento que ele tinha. Pastor, mas ele foi criado aos pés de Gamaliel. É verdade, para ser um fariseu dos fariseus, ao ponto que quando ele encontra com Jesus a caminho de Damasco, você conhece a história, que ele fica cego por 3 dias, Ananias vai falar com ele, ora por ele, as escamas caem, Paulo se levanta ali, e a Bíblia vai relatar, o próprio Paulo vai relatar, que tudo que ele sabia, se tornou caquinha, se tornou esterco, pelaquilo que ele encontrou, Jesus. Percebe? Cara, é muito louco isso. Porque Paulo não se tornou o que se tornou pelo que ele representava. Paulo se tornou o que se tornou pelo que Deus disse que ele seria. Percebe que aos olhos humanos, até eu que amo indo para São Paulo, ele me perguntou sobre a questão de Paulo. Paulo ficou 14 anos, irmãos, 14 anos fazendo tenda, porque ele teve que esvaziar de si, para se encher dele, para entender que o que Deus ia fazer, não estava pautado no que os homens, olha aqui para mim, presta atenção, irmãos, todo pai, que tem um filho, que investe num filho, que paga uma faculdade, que paga um doutorado, no mínimo está esperando que esse filho exerça tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade, sim ou não? Com Paulo não foi diferente, que homem. Os pais dele investiu na melhor faculdade da época, ele foi estudar, é como nos dias de hoje, se ele tivesse os pais pego ele e mandado para Harvard, fazer uma das melhores faculdades. Quando ele terminou a faculdade, ele foi fazer doutorado, sei lá quem é o lugar melhor para doutorado, mas provavelmente é Harvard também. Mestrado, doutorado, mestrado. Aí quando ele terminou, ele pegou o diploma e fez assim, ó. Havia uma expectativa humana que ele se tornasse um doutor da lei. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas os céus já tinham decretado uma história mais profunda, porque a Bíblia vai dizer que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não penetrou o coração humano aquilo que Deus tem preparado para você. Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar no lugar que você entenda que qualquer projeto que você fizer vai ser sempre inferior ao projeto que Deus estabeleceu para a sua vida. É sempre inferior, é sempre menor. Irmãos, talvez aquilo que você imagina como teto não seja sequer o início do que Deus tem para você. Por isso que eu disse, você ainda pode estar no lugar errado,
Mas Deus te chama como se já estivesse no lugar certo, na rota certa. Por quê, pastor? Porque Deus não fala com base no seu passado. Deus fala como se você já estivesse vivendo o quê? O propósito. Deus sempre fala do ponto de vista que Ele está vendo. Sabe, queridos, olha aqui para mim. Independente se alguém está te vendo, mesmo que ninguém te veja, mesmo que ninguém acredite em você, Deus já te via. Deus te vê. E Deus continua acreditando em você. Deus me viu antes da fundação. Deus me viu após o meu nascimento. Olha aqui para mim, o que eu estou tentando dizer? Não é que Deus fechou os olhos quando eu estava vivendo uma vida de erro, mas Deus nunca me tratou como um errante. Quem está entendendo o que eu estou falando? É muito maior, é muito mais profundo. O Senhor me chamou. Isaías 49:1. O Senhor me chamou desde o ventre. Desde o ventre. O Senhor me chamou desde o ventre. Desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Lembra que eu falei que o diabo é doido para te pôr apelido? E normalmente o apelido que o diabo põe, ou que o mundo põe, é sempre para nos desqualificar, nos diminuir. Quem está entendendo o que eu estou falando? É sempre negativo, irmãos. Dificilmente alguém coloca um apelido numa pessoa para exaltar. É sempre para quê? Para diminuir. E a Bíblia vai dizer que Deus, desde os ventres, Ele me chamou, Ele fez menção, e Ele me chama pelo nome. Olha aqui para mim. Você pode ter sido esquecido por muitas pessoas, mas o que importa é se você é lembrado por Deus. Pastor, mas depois que eu me converti, a minha família parece que esqueceu de mim. Fica tranquilo, não aconteceu só com você não. Fique em paz, querido. Eu sei bem o que eu estou falando. Pastor, parece que ninguém lembra mais de mim. Tá tudo bem, irmãos. Você não precisa ser lembrado na terra, você precisa ser lembrado no céu. O que as pessoas da terra pensam de você é muito pequeno diante do que Deus pensa a seu respeito. Quando Deus tem um plano, Ele não precisa da permissão de ninguém para executar. Olha aqui para mim. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Sim ou não? Quando Deus escolhe alguém, Ele não precisa da permissão de ninguém para escolher. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ah, eu não escolheria o fulano. E daí? Ah, mas eu não acredito no ciclano. E daí? Quem te escolheu foi Deus, e quem te chamou foi Deus. Deus não fez uma consulta para perguntar para algumas pessoas se te achava bom o suficiente ou não. Deus simplesmente olhou e disse: esse eu vou escolher, esse eu vou levantar, esse eu vou usar, esse será a minha manifestação na terra. Quem foi escolhido de Deus aí? Diga eu. Eu preciso crer. Irmãos, a Bíblia vai dizer que os olhos de Deus, Ele está sobre toda a. Irmãos, isso não acontece nos dias de hoje. A Bíblia vai dizer que Deus viu Moisés. Presta atenção. A história de Moisés, todo mundo conhece. Moisés, vivendo no palácio, filha de uma hebreia,
mandou matar todos as crianças. Joquebede coloca o menino lá na beira do rio, é levado para dentro do palácio, criado dentro do contexto. Num momento de indignação, por causa do contexto dos seus irmãos, ele mata um homem. Ali começa uma perseguição. Moisés foge para o deserto. Moisés foi taxado ali como um problema. Moisés ali se tornou um homicida, se tornou uma situação bem complicada. Então, aos olhos humanos, Moisés era um cara sem futuro agora. Moisés era um cara que ficou, não foi 1 ano, não foi 2 anos, não foi 3 anos. Talvez daqui 10 anos ele volta. Passou 10 anos, irmão, passou 20 anos, passou 30. Ninguém mais acreditava em Moisés. Passou 40 anos. Aos olhos humanos, Moisés estava desacreditado, mas aos olhos de Deus, Deus estava levantando um libertador. A história mostra isso. A história, Deus ali chama Moisés. Você conhece a história? Deus chama Moisés no meio de uma sarça ardente. E quando Deus fala com Moisés no meio daquela sarça, uma coisa que fica claro é que Moisés tem um desejo. E o desejo era o quê? De se aproximar de quem falava. Moisés teve um desejo de se aproximar de quem? De Deus. Olha aqui para mim. Deixa eu liberar algo sobre a tua vida. Não importa o que você fez, mas o que importa é se o desejo de se aproximar de Deus é mais forte do que os erros que você cometeu. Presta atenção. O desejo de Moisés de se aproximar de Deus era muito mais forte. O desejo de Moisés de estar perto daquele que estava falando com ele era muito mais forte do que os erros que ele cometeu. Ele acreditou naquela voz que estava chamando, aquela voz que falou com ele. Aquele desejo foi crescendo, e ele viu que maior do que os erros era o desejo do quê? De estar na presença do Senhor. Eu quero profetizar e declarar na vida de pessoas aqui, que o seu desejo de estar na presença de Deus vai ser muito maior do que os erros que você cometeu. E esse desejo vai te liberar, vai te habilitar para você viver o extraordinário na presença do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus, irmãos. Eu quero declarar em nome de Jesus que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a glória da segunda casa vai ser maior. Que se eu fui intenso para fazer coisas erradas, eu serei muito mais intenso para fazer a vontade de Deus. Porque Deus, Ele já fala comigo como se eu já não estivesse no lugar certo. Irmão, Deus falou com Moisés: Moisés, você vai ser um libertador. Consegue pegar o que eu estou tentando passar aqui nessa noite, irmãos? Moisés, eu vou te levar para fazer a diferença no meio de um lugar onde as pessoas desacreditaram de você. Talvez, Moisés, para aquelas pessoas você não sirva como líder, mas para mim
Você é um libertador. Eu tenho uma história. Eu te chamei antes do ventre da tua mãe. A tua história não começou no erro que você cometeu. A tua história começou quando eu te escolhi. Dá um glória a Deus aí, amado. A gente precisa entender isso, irmãos. Porque que acontece? Na caminhada, talvez exceção de alguns aqui, que acha que nasceu acima da média, a maioria aqui acredita que depende da misericórdia de Deus. Olha aqui para mim. Jesus disse assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Pastor, se Jesus disse que ele não veio, que ele veio para os sãos e não veio para os, que ele veio para os doentes e não para os sãos, significa então que havia sãos? O que você acha? O homem começa a cair, irmãos, quando ele acha que ele é autossuficiente ao ponto de não precisar mais de Deus. Irmãos, olha aqui para mim. Jesus veio fazer o que nenhum homem podia fazer. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe, a Bíblia diz que todos pecaram e desinstituídos foram da glória de Deus. Todos nós dependemos, carecemos da misericórdia e da graça do Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Olha aqui para mim. Da mesma forma que Deus chamou Gideão, da mesma forma que Deus chamou Moisés, é o mesmo Deus que está chamando você. Existe algo grande dentro de você. Existe algo lindo dentro de você. Entenda isso, irmãos. A Bíblia diz que Deus vê todas as coisas. Deus viu. A Bíblia diz que Deus viu Daniel no meio da Babilônia. Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma Babilônia. Mas a Bíblia diz que Deus viu o Daniel no meio de uma Babilônia. E é interessante que Deus viu Daniel cativo, mas Daniel não estava contaminado. Eu vou repetir isso. Pastor, o mundo está louco. E daí? Irmãos, você pode estar vivendo no meio de uma Babilônia, o mundo está louco, é verdade, mas se contaminar é uma decisão sua. Daniel decidiu não se contaminar. Daniel decidiu não se curvar diante do pecado. Daniel se manteve de pé na presença de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Foi uma escolha. A Bíblia diz que Deus viu Daniel. Enquanto aquela geração estava se corrompendo, Daniel estava se consagrando. Percebe que o problema não é o que acontece aqui fora. O problema é quando eu acredito que Deus me chamou. Quando eu acredito que Deus me chamou, irmãos, já era. Não importa o que está acontecendo em volta, o que importa é que o Senhor me chamou. E aí fica muito claro que Daniel, no meio da Babilônia, no meio do problema, no meio de toda aquela situação, Daniel decide o quê? Se manter firme. Então eu tenho entendido que bom não é o lugar, bom é a consciência da presença. Irmão, bom não é o lugar, bom é saber quem anda comigo. Bom não é o lugar, bom é saber que Deus habita em mim e eu habito nele. Ah, querida, onde a presença de Deus está,
Ali é o melhor lugar para viver, querido. Sabe, nesses últimos tempos, eu tenho entendido que é melhor correr risco na presença de Deus do que estar seguro longe dEle. É melhor correr risco na presença de Deus do que estar seguro longe dEle. Porque quando a gente olha para a história desses caras, porque eles entenderam algumas coisas, eles decidiram se posicionar, eles decidiram se lançar, eles decidiram acreditar. E o fato deles decidirem acreditar, eles correram risco. Daniel correu risco, sim ou não? Cedraque, Mesaque e Abednego correu risco, sim ou não? Mas é melhor correr risco na presença de Deus, alinhado pelo propósito, alinhado pelo chamado, do que não correr risco sem estar vivendo a vontade de Deus. Olha aqui para mim, irmãos, presta atenção. Os homens que foram jogar Cedraque, Mesaque e Abednego na cova, na fornalha, naturalmente eles não estavam correndo risco nenhum. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram perto para lançar eles, foi eles que morreram. Presta atenção, os caras que armaram para matar Daniel, naturalmente eles não estavam correndo risco nenhum. Mas porque Daniel se manteve firme na presença de Deus, sabe quem morreu? Sabe por quê? Porque Daniel entendeu algo. Nós precisamos entender algo. Irmão, é melhor ser um Pedro, que teve coragem de correr risco e pisar pelas águas e talvez voltar molhado, do que os outros 11, que ficou seguro no barco, mas não teve experiência nenhuma. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus viu. Deus sempre vê. Deus continua vendo. É muito melhor correr risco na presença de Deus do que pensar que está seguro longe do propósito. Você nunca vai estar seguro longe do propósito. E para a gente finalizar, coloque-se de pé. A Bíblia vai dizer que Deus viu um homem chamado Neemias. Conhece a história desse homem? A Bíblia vai dizer que Deus viu Neemias. Interessante, né? Falar de Neemias, olha aqui para mim, eu já estou finalizando. Interessante falar de Neemias, porque a história de Neemias, até aquele momento que Deus o chama, ele era conhecido simplesmente como um copeiro. Seguro, que é um tranquilo, servindo o rei. Melhor lugar para estar no palácio, desfrutando das iguarias do rei, comendo a comida do rei. Mas até aquele momento, ele era conhecido como copeiro. Não estou diminuindo quem faz a função da copa, né? Que todos os hotéis hoje têm a pessoa que cuida da parte da copa, que monta a alimentação. Mas até então, Neemias estava seguro, conhecido como copeiro do rei, seguro, vivendo ali a sua vida, até que chega uma informação para ele. E a informação que chega para Neemias é: Jerusalém foi destruído, os muros foram destruídos, estão passando fome, necessidade, estão passando sérios apuros. A Bíblia diz que Neemias, aquilo incomodou ele. Ele perdeu o sono. Ele já não estava mais do mesmo jeito. Porém, todavia, entretanto, Neemias não era obrigado a sair de lá. Mas a Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. A Bíblia vai dizer que Deus nos escolheu e nos chamou pelo nome, antes sequer
de sermos concebidos. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar onde a Bíblia diz que Neemias não tinha sido levantado por Deus para ser um copeiro. Neemias tinha sido levantado para ser um restaurador de brecha. Neemias tinha sido levantado para ser e fazer a diferença na sua geração. Neemias tinha sido escolhido por Deus desde o ventre para ser um governador. Ele estava exercendo uma função de copeiro e está tudo bem. Deus não ia forçar ele a fazer nada, mas ele entendeu que o que Deus tinha chamado ele para fazer não era ser um copeiro. Deus tinha chamado ele para fazer a diferença na sua geração. A Bíblia diz que ele começou a ficar incomodado. E agora ele precisa ter uma ação. E ele vai falar com o rei, você conhece a história. E ele pede carta, ele pede uma série de coisas. E ele parte agora para a sua jornada. Ele poderia ter ficado dentro do palácio, mas é muito melhor correr risco cumprindo o propósito de Deus do que ficar seguro sem viver a vontade dele. Melhor lugar para estar, irmãos, é correndo risco com aquilo que Deus me chamou para fazer. Se Neemias não deu uma resposta, se Neemias não tivesse dado uma resposta, ele não teria cumprido o propósito, e ele teria finalizado os seus dias como copeiro. E está tudo bem, Deus não ia forçar ele. Mas quando Deus entrega uma história, quando Deus escreve algo, eu disse aqui, eu comecei dizendo: olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não penetrou o coração humano aquilo que Deus tem preparado. Ah, querido, talvez você está achando que você foi levantado para ser copeiro. Talvez você está satisfeito com a vidinha que você está levando. Pastor, está tranquilo, não estou correndo risco nenhum. Está tudo bem. Você quer viver só isso? Porque muitas vezes no teu interior você questiona: por que que uns fazem? Por que que uns conseguem? Por que que uns avançam? Por que que uns estão vivendo e por que que eu não estou vivendo? Sabe por quê? Porque você está acomodado. Você virou copeiro. Deus não te chamou para ser copeiro, mas para você viver uma profundidade maior, você vai ter que se lançar de forma mais profunda. Você vai ter que fazer coisas que talvez algumas pessoas vão te chamar de louco. E daí? Naturalmente não fazia sentido Deus chamar Neemias. Sequer ele tinha experiência com espada, que homem. Sequer ele tinha experiência com guerra. Neemias tinha experiência com servir. Mas dentro dele Deus já tinha depositado uma história. E aquilo tirou o sono dele. Aquilo começou a queimar dentro dele. E ele falou: eu não sei como, mas aquele que me chamou sabe. Eu não sei como vai acontecer, mas aquele que me chamou sabe como fazer. Como Deus ministrou comigo. Porque quando eu recebi o chamado, eu falei: Deus, como vai ser? Eu não consigo ver. Tem pessoas que não acreditam em mim. Tem pessoas que sequer acham que eu sou qualificado para isso. E eu poderia ter continuado. Eu estava muito bem, financeiramente muito bem, vivendo os meus negócios, a coisa acontecendo.
mas tinha algo que queimava dentro de mim. E eu falei, eu não posso. Hoje isso para mim é muito claro, porque não se tratava da história que eu podia escrever, se tratava da história que Deus tinha escrito a meu respeito. Aos olhos de muitos, eu era despreparado, desqualificado, mas aos olhos de Deus, aos olhos dele, Deus não começou a me tratar no lugar onde eu estava. Deus começou a me tratar no lugar onde Ele já me via. Querido, melhor coisa é correr risco na presença de Deus do que estar seguro longe da presença dEle. Eu sei que vai ter pessoas que não vão acreditar em você. Tem pessoas que vão achar que você é muito raso, que você não consegue. E daí? Irmão, a Bíblia diz que os olhos de Deus viu. Ele viu Davi. Viu Davi matando um urso. Viu Davi matando um leão. Viu Davi matando um gigante. Interessante que quando vai matar o gigante, ele chega, irmãos, desacreditado por tudo e por... Irmão, olha que loucura, presta atenção. Eu vou finalizar. Quem me dá mais 5 minutos? 5 minutos só. 5. Olha que loucura. Como diz os manos, o Davi pulou na bala do problema que não era dele. Pulou na bala que não era dele. Ele chegou diante do contexto. Ele falou assim: eu vou resolver essa parada. Eu vou resolver essa parada. De quem que é o BO aqui? Ele falou, é do rei Saul. Ele falou, me põe na presença dele. Não, olha que loucura. E quando ele foi falar com o rei olhou para ele e falou assim: você não consegue. Irmão, presta atenção. O cara que foi ajudar o outro, que estava com BO tamanho do mês, olhou para a cara dele e desacreditou dele. O rei que tinha um problema olhou para ele e falou assim: cara, o Saul é um cara experimentado, é um gigante, um homem disso, um homem daquilo, e deu toda a qualificação do Golias. E olhou para ele e falou assim: não é para você não. Aí Davi olhou e falou assim: eu não sei como, eu não sei porquê, mas Deus me criou, eu fui chamado, eu tenho um chamado, e eu sei que Deus me chamou para resolver esse BO. Não, você precisa entender isso, cara. Ele acreditou naquela voz que falava dentro dele: eu nasci para isso. Irmãos, Davi sequer tinha sido cogitado pelo pai de ter a possibilidade de ser um rei. Conhece a história? Os irmãos desacreditou dele para enfrentar o Golias. O rei desacreditou que ele poderia vencer. Olha aqui para mim. Você está achando que é só você que é desacreditado por pessoas? Você está achando que é só você? Que alguém olha e fala assim: coitado, está achando que vai dar certo, está achando que vai conseguir. Olha aqui para mim, pelo amor de Deus. Não se trata da opinião dos outros, se trata de você entender o que Deus falou com você. O que Deus falou com você? O que Deus disse que você carrega? Irmãos, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou o coração do... Não penetrou. Não espere que homem veja aquilo que Deus mostrou para você. Esquece. Não chegou. Mas é muito louco que esse texto de Coríntios vai dizer assim: mas Deus
nola revelou. Ele revelou o meu espírito. Cara, você precisa entender isso. Porque você está achando que alguém vai validar aquilo que Deus que valida? Você está achando que o homem vai acreditar? Não. As pessoas, infelizmente, elas vão tentar te diminuir, elas vão tentar fazer com que você desacredite, elas vão tentar fazer que é impossível. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, Ele revela, Ele revela, Ele revela, Ele revela. Irmão, por isso que você vai ver algumas pessoas fazendo algumas coisas que aos olhos naturais é loucura, e é loucura mesmo, é loucura. Por que esse cara está fazendo isso? Irmãos, presta atenção, presta atenção. Você vai ter algumas ações que vai denunciar a fraqueza de outros. Quer ver uma coisa? Quando você encontra uma pessoa que ela é generosa, que ela começa a ofertar, normalmente sempre vai ter alguém que o coração é duro, que vai tentar falar assim: para que fazer tudo isso? A generosidade denuncia a falta de amor. Outro dia uma pessoa falou pro Keoma: você é louco, olha o tanto de coisa que você está ofertando. A generosidade do Keoma denunciou a incredulidade do cara. O cara quase endemoniou. Quando você tem algumas ações de fé, denuncia a incredulidade de outros. Irmão, não se mova pelo que as pessoas dizem, se mova pelo que Deus falou com você. Porque se eu fosse ouvir o que já falaram de mim, essa igreja não existia mais. Já questionaram a minha fonte de renda, já questionaram a minha fonte de comprar carro. Gente que está aqui dentro já questionou. Se eu fosse me mover pelo que pensam, eu já teria desistido. Gente que já perguntou para o Keoma: você que é próximo do homem, como é que é essa questão da administração? Não é estranho o carro que ele anda? Estranha a tua língua. Demoniado, incrédulo. Estranha você não ouvir aquilo que Deus mandou você fazer. Porque eu não vim fazer pelo dinheiro, eu vim fazer pelo propósito. Mas é impossível cumprir propósito e não ser bem sucedido. Olha o que Moisés viveu porque acreditou. Olha o que Gideão viveu porque acreditou. Olha o que aconteceu na vida do Neemias porque acreditou. Se tornou governador, que eu. Olha o que aconteceu na vida do José. Eu precisava de umas 4 horas para pregar aqui, irmão. Desacreditado por tudo e por todos, até pelo pai. Mas a Bíblia diz que Deus viu José. Foi rejeitado, foi provado, foi humilhado. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. E porque ele acreditou, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou o coração o que Deus tem preparado. Deixa eu falar algo para você, querido. O que Deus preparou para você é muito maior do que você pode imaginar. Eu comecei falando que o que eu estou vivendo hoje, mas nem nas minhas melhores, nos meus melhores sonhos, eu acreditaria que eu poderia viver. Não, Deus cuida de mim de formas que eu falo assim: Deus, como? Por quê? Vem do norte, vem do sul, vem do leste, vem do oeste. Deus usa pessoas, Deus levanta pessoas, Deus. Sabe por quê, querido? Porque um dia
eu entendi que é melhor correr risco na presença dele do que continuar seguro e não cumprir propósito. Feche seus olhos. Eu preciso orar por você. Eu preciso liberar uma palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Deixa Deus ministrar a tua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Eu sei que muita gente desacreditou. Eu sei que tem muita gente que parou porque foi machucada no caminho, foi ferido por pessoas, dizendo que você não ia dar certo, dizendo que você não ia conseguir. Eu sei que talvez foi um pai, foi uma mãe, que liberou tantas palavras contrárias. Eu sei que tem pessoas aqui, que cresceu ouvindo que você não teria um bom casamento, não teria uma vida abençoada. Eu sei que muita gente cresceu aqui ouvindo que você não passaria de nada. Eu sei que você pode ter sido rejeitado, mas Jesus também foi. Eu sei que você pode ter sido traído. José do Egito também foi. Eu sei que talvez em algum momento você pode até ter traído, e daí Pedro também traiu. Eu sei, querido. Escute, em nome de Jesus, o que define você não é a sua queda, não é a sua falha, não é a sua performance. O que importa é que o Pai nunca desviou os olhos de você. Ele nunca desviou os olhos de você. Ele te ama, Ele acredita, Ele tem uma história, Ele sabe que você pode, Ele sabe que você tem potencial. Isaías 46:9 vai dizer que Deus tem uma história e que Ele não começa nada sem antes ter terminado. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Fique de olhos fechados, mas receba no teu espírito a história que Deus tem para você, que foi escrita antes da fundação do mundo. Ela já está pronta. Deus tem algo grande, Deus tem algo lindo. Deus não te colocaria nessa terra sem antes ter escrito uma história a seu respeito, querido. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou, mas Deus tem algo para você que é muito maior. É muito maior, é muito maior, é muito melhor. Antes de você nascer, a história já estava pronta, ela já estava terminada. Antes de Pedro negar Jesus, a história de um apóstolo já estava escrita. Antes, querido, de Saulo se tornar Paulo, ele era um perseguidor, e daí? Mas a história de que ele seria talvez o maior apóstolo que já existiu, já estava escrito. E o que importa não é como ele começou, o que importa é como ele terminou. Eclesiastes, escrito pelo homem mais sábio da terra, ele diz: melhor é o fim das coisas do que o começo. Eu não sei como você começou, eu não sei como você chegou. O que importa é como você vai terminar. O que importa é como você vai responder ao que Deus está te chamando. Creia, creia. Deus não erra, querido. Deus não erra de endereço. Você não é fruto do acaso. Você é fruto de um projeto. Você é fruto de um sonho. Você é fruto daquilo que Deus disse. Creia, creia, creia em nome de Jesus. Creia, querido, creia, creia. Deus é na sua vida, Deus é na sua história. Deus viu todos esses homens que eu acabei de falar, e Deus está vendo você agora. Agora, Deus está vendo você agora. Deus tem um propósito para a sua vida agora. É a vontade de Deus te levantar, é a vontade de Deus te pôr por cabeça. Responda ao chamado. Responda, responda, responda. Responda ao chamado. Nunca
nunca mais, escute isso, talvez isso seja a chave, nunca mais responda ao apelido que o diabo te deu, nunca mais responda às palavras que tentaram te diminuir, nunca mais responda ao que as pessoas falaram de você, mas responda à vontade de Deus para a sua vida. Deus te quer por cabeça, Deus quer te levantar, Deus quer que você viva a plenitude do que Ele tem para você. Deus te chama pelo nome, não atenda apelido. Ah, ele é fracassado, mentira. Ele é frustrado, mentira. Ele é depressivo, mentira. Ele é doente, mentira. Ele não consegue, mentira. Deus te chamou para algo maior. Deus te chamou para viver o sobrenatural. Deus te chamou para viver coisas extraordinárias. Há uma história escrita para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, creia nessa verdade. Diminui o som, eu vou falar e você vai repetir. Palavras têm poder. De olhos fechados, eu vou falando e você vai repetindo. Diga assim comigo: eu fui visto. Com muita convicção, com muita força, você vai repetir novamente. Eu fui visto por Deus antes de ser visto na terra. Eu fui chamado no ventre, separado no secreto, e agora serei enviado em autoridade. Eu não sou mais vítima do que me feriu. Eu sou resposta do que Deus sonhou para mim. E o que Deus escreveu sobre mim vai se cumprir. Está se cumprindo. E nem o inferno, nem os homens, nem o meu passado pode impedir. Eu sou curado, eu sou escolhido, eu sou separado, e eu me coloco de pé, porque eu sou de Cristo, a minha família é de Cristo, as minhas finanças são de Cristo, e eu estou pronto para viver. E eu estou pronto para viver o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu estou pronto para viver o maior romper da minha vida. Eu estou pronto para viver o chamado que Deus tem para a minha vida. Eu estou pronto para viver o melhor ano da minha vida. Se você crê nisso, faz barulho para Jesus aí. Não, faz barulho para Jesus aí, querido. Quem está feliz com Jesus, diga aí.